Catarina e técnico de triatlo, nível 2, da Confederação Brasileira de Triatlo. Professor Fernando, obrigado. Obrigado, Mônica. Boa tarde a todos. Ao agradecer a Mônica, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e também parabenizar toda a organização, todas as pessoas que estão trabalhando, todos os voluntários, e dizer que vocês foram muito felizes em montar esse simpósio, né, o tema desse simpósio. Nós tivemos aí apresentações fantásticas, que eu vou me apropriar um pouco do conhecimento que já foi passado aqui para poder falar um pouco do que eu trouxe aqui para vocês. Então, logo depois da apresentação do professor Fábio Nakamura, surgiu aí, o Fernando vai resolver o problema. Eu não vou resolver o problema. Eu vou trazer mais problema para a discussão. Porque eu acho que se nós fôssemos ficar falando aqui sobre fadiga, nós teríamos que ficar, não é um workshop de 8 horas, acho que nós teríamos que ficar alguns 80 dias aqui. O professor Cadori poderia fazer um treinamento aqui conosco, que com certeza nós envelheceríamos aqui. O professor Daniel Umperrier poderia medir o nosso diabetes, porque do jeito que a gente está comendo bem aqui, a gente com certeza, se ficar mais de 2 dias aqui, nós vamos ter problema. Então, na verdade, o que eu vou tentar trazer para a discussão é um modelo de se medir fadiga, que eu adotei para trabalhar agora. Eu tive um projeto aprovado pelo CNPq e pela FAPESC. Então, a ideia é discutir algumas coisas sobre isso, mas, de uma certa forma, eu tenho um slide especial para o professor Fábio aqui, que talvez possa dar suporte à teoria dele, na qual eu já vou assumir aqui que eu acho que tem um peso muito grande essa questão motivacional, psicológica. Aproveitando, eu não sabia que a minha apresentação ia ser tão comprida assim, o que eu tinha mandado era uma coisa pequenininha, buscaram coisas aí, mas eu fiquei feliz aí com a introdução. Muito obrigado. E eu também fui atleta durante muito tempo, e fui atleta de uma prova que eu considero bem difícil, né, que é o Ironman, que tem que ter um componente motivacional e psicológico muito grande, né? Eu uma vez tive que sentar em cima de uma caixa de frutas lá, porque eu realmente quebrei, né, hit the wall, fui para o chão, mas foi psicológico. Depois eu fui para casa, me arrependi, e depois daquele dia eu nunca mais deixei de terminar uma prova. Eu posso chegar rastejando, termino uma prova. Então, será que eu estou fadigado? Será que eu tenho exaustão? Então, a minha motivação é não terminar, é sempre terminar uma prova. Então, então em português, o título é Marcadores de Fadiga em Exercício Realizado até Exaustão. Eu vou aproveitar o ensejo aqui também para convidar todos vocês para ir para participarem do próximo Congresso Brasileiro de Biomecânica, que vai acontecer na cidade de Florianópolis, e juntamente, como um evento satélite, o 6º Simpósio em Neuromecânica Aplicada vai acontecer em Florianópolis entre os dias 6 e 9 de maio. Então, nós estamos desenvolvendo o site, já tem um folder ali com uma programação, que eu trouxe aqui para vocês, né, alguns nomes confirmados de alguns professores, vocês podem checar ali no folder. Nós também temos já uma programação montada para esse dia. Já aviso que tem um dia livre aqui, o pessoal vai poder pegar praia sem matar o simpósio. A nossa equipe lá está organizando alguns passeios de escuna, aulas de surf. Então, quem quiser fazer aula de surf aí, eu vou ser o professor aí. Não sei se isso é uma coisa boa ou ruim, mas vou ser eu o professor. A Cíntia, depois a professora Cíntia pode me defender aí. Eu dei aula para a Cíntia já. Então, se vocês não estiverem convencidos ainda com os nomes e as pessoas que vão estar presentes no Congresso e a nossa vasta programação, eu vou trazer algumas fotos, não vou falar nada, né? Então, por favor, apareçam lá no Congresso para que a gente possa, né, olhar o nosso cartão postal, que é a nossa ponte Hercílio Luz, e também todos esses outros visuais lindos, né? Trouxe algumas fotos de um local que tem 42 praias que nós podemos chegar com acesso de carro e mais outras tantas caminhando e fazendo trilha. Já combinei com o professor Marco que nós faremos várias trilhas lá durante o período. Bom, o outline da minha apresentação hoje vai ser, então, rapidamente, sem pretensão nenhuma de conceituar a fadiga profundamente, porque é um tema que levaríamos horas aqui para discutir, mas eu penso em trazer alguns conceitos sobre fadiga, trabalhar um pouquinho sobre os tipos de fadigas que nós encontramos, e juntamente com esses tipos de fadiga, falar um pouco sobre as técnicas que pode se utilizar dentro desse modelo que eu vou apresentar para vocês, onde eu pretendo mostrar algumas coisas relacionadas à medição de força pela dinamometria,
com a eletromiografia e a eletroestimulação. Então, eu fico feliz que ontem o professor Roger e o professor David já fizeram uma aproximação do assunto, né, falando sobre unidades motoras, sincronismos dessas unidades motoras. O professor David também trouxe informações super importantes sobre a questão da eletroestimulação, que amanhã de manhã, quem tem um pouco mais de interesse, pode fazer o curso dele. E aí vou tentar fazer umas considerações finais sobre o assunto. Bom, a pergunta. Eu também tenho essa dúvida, professor Fábio. Fadiga ou exaustão, né? O que é isso? Eu penso, na minha cabeça, que fadiga seria a situação que a pessoa já começa a não apresentar mais aqueles sintomas de técnica de... Hoje o professor Pedro falou sobre técnica de natação, então a corrida já não está saindo muito bem. E a exaustão, penso eu, até o dia de hoje, aí, até a sua apresentação, que a exaustão era justamente essa cena aí, né? O atleta entrou em exaustão. Não sei se é isso que acontece, podemos discutir aí, está aberto para discussão o assunto. Eu vou trazer um vídeo aqui, que eu acho que ele vai falar por si só aqui, se ele funcionar, tomara. Alguns de vocês não eram nascidos, né? Outros já eram doutores aqui, o professor Roger já era doutor, já estava fazendo pesquisa nesse ano. O que nós temos aqui é uma atleta, uma suíça, Gabriele Andersen, no final da maratona dos Jogos Olímpicos de 1984 em Los Angeles, né? Então, eu acho que ela está fadigada. O que vocês acham? Eu não tenho dúvida, né? Mas será que ela está em exaustão? Né? O que faz ela continuar? E isso aí é só um pedaço da volta, né? Quem quiser assistir o vídeo, vai lá no YouTube. Ela dá uma volta e meia completa no estádio, na chegada dela. Então, eu acho que essa imagem é para ti, professor Fábio. Eu fico pensando o que levou ela até aquela linha de chegada ali, né? Se a gente fosse medir os parâmetros que eu vou apresentar daqui a uns minutos para vocês, talvez a gente diria, nossa, põe ela numa maca e leva embora, mas o que fez ela cruzar a linha de chegada e se tornar um mito, né? Depois desse dia, surgiram vários corredores de maratona, então realmente acho que isso marcou minha vida. Eu já era nascido, então já estou me confessando aqui. Eu já era nascido nessa época, e foi o ano que o nosso grande brasileiro Joaquim Cruz ganhou do Sebastian Coe a medalha de ouro nos 800 metros rasos. Então, essa é a única medalha do Brasil, né, naquele ano. Então, fadiga. Um conceito, né, ela pode ser definida como um conjunto de alterações decorrentes do trabalho ou do exercício prolongado que geram uma incapacidade funcional na manutenção de um nível de força esperado. Ela pode, então, estar associada com fatores metabólicos, que pode afetar os músculos, aí, então, se chama de fadiga periférica, ou ela pode estar relacionada com o sistema nervoso, onde vai se chamar ela de fadiga central. Então, isso acontece em atletas, e a gente viu também que pode acontecer em outras populações aí, em diferentes intensidades. Então, eu acredito que ela é típica de cada tipo de exercício, ela é dinâmica e ela é tempo dependente. Por que tempo dependente? Nós vamos ver que quanto mais tempo, eu vou trazer alguns exemplos aqui de alguns estudos que fizeram em diferentes tempos, em diferentes intensidades, vai ficar mais clara essa questão. Então, o que os treinadores, o que os atletas querem, né? Eles querem postergar isso, ou retardar, ou não ter a fadiga. Mas eu acho que isso é um pouco impossível disso não acontecer. Então, o pessoal procura fazer, treinar, melhorar a musculatura, em termos de capacidade, para que isso seja retardado. Então, essa foi uma das tarefas que me motivou a estudar isso. Por ser atleta, eu queria tentar entender um pouco melhor esse processo, para poder, talvez, ajudar. Também, professor Pedro, não vou salvar vidas, né? Mas talvez a gente consiga aí fazer alguns atletas chegarem um pouco mais bonito para a foto final, quando cruzarem a linha de chegada. Então, essas teorias predominantes, a gente já falou, a fadiga central, que está relacionada com mecanismos cerebrais e medulares, e a fadiga periférica, mecanismos neuronais e musculares. Então, o termo fadiga central, ele pode ser definido então como um conjunto de mecanismos que determinam a diminuição da contratilidade muscular, independente de ser fatores intermusculares ou metabólicos. Então, por algum motivo, eu não consigo mais mandar a informação do meu cérebro até o músculo que eu estou utilizando. Então, ela se traduz numa falha voluntária ou involuntária na condução desse impulso nervoso, provocando uma redução, né, do recrutamento de unidades motoras, uma menor frequência de disparo também.
Bom, quando nós falamos de fadiga periférica, nós podemos levar em conta questões relacionadas à liberação e reabsorção da acetilcolina, propagação do potencial de ação na fibra muscular, liberação e reabsorção de cálcio, acúmulo de metabólitos, íons de hidrogênio, depressão de glicogênio. Isso vai estar relacionado, a gente vai ver um pouco mais adiante, com a duração do exercício. Bem como o acúmulo de íons de hidrogênio e de metabólitos com a intensidade do exercício. Bom, então, a fadiga periférica ela também está relacionada com o tipo de contração. Se ela for isométrica, se ela for dinâmica, excêntrica, né? Para o professor Baroni não ficar triste comigo. Nível de condicionamento, né? Se a pessoa é atleta ou não atleta. Hoje nós vimos lá se é idoso, se não é idoso, se é jovem, adulto jovem, enfim. Predominância de fibras, se essa pessoa tem uma predominância de fibras rápidas ou fibras lentas. Alterações metabólicas. Então, essas alterações metabólicas elas são provenientes da intensidade e duração do exercício, como nós já havíamos falado. Então, alguns autores gostam de acreditar que entre 60% e 90% do VO2 máximo, a fadiga ela ocorre em decorrência da depressão das reservas de glicogênio. Quando nós trabalhamos acima desses valores aí de 90%, por exemplo, essa redução acontece em função de uma excessiva produção de lactato sanguíneo. Bom, então esse quadro, ele tenta nos mostrar justamente isso, onde nós vamos ter então aqui, no eixo vertical, a concentração, a produção de lactato no músculo, e aqui o tempo do exercício. Então, se nós observarmos, se eu for correr, por exemplo, a um ritmo de 4 milhas por minuto, isso seria fazer uma volta numa pista a cada minuto, posso garantir para vocês que é um ritmo bem rápido. Eu vou ter lá mais ou menos, uma duração desse exercício lá, num tempo X, e isso mais ou menos representaria 150% do VO2 máximo dessa pessoa. Bom, na medida que eu vou diminuindo essa intensidade, quando nós passamos, por exemplo, para 120, a um ritmo lá de 5 minutos a milha, né? Nós já teríamos uma duração de exercício em torno de 3 minutos. Isso é uma estimativa, pessoal, não quer dizer que tenha que ser assim. Na medida que nós vamos passando por uma intensidade, por exemplo, de 105%, isso representaria lá um ritmo de 5,50 por milha. Teríamos lá um tempo de exaustão, né? Um tempo limite em torno de 6 minutos. E assim por diante, nós teríamos os resultados. Então, como eu falei, é tempo dependente. Vai depender do tempo, da intensidade que esse exercício está sendo feito. Ele vai me determinar que tempo ele vai fazer a prova. Ou eu posso pensar o contrário. É uma prova longa de 5 horas, é uma prova de 9 horas, que intensidade que eu vou utilizar para conseguir completar essa prova. Então, a fadiga, seja ela central ou periférica, ou ambas, isso acontece, ela provoca prejuízos, né, durante o desempenho em competições. Mas nós também vimos aqui ao longo do dia de hoje, do dia de ontem, que também pode prejudicar outras populações. Então, o processo ele tem sido pesquisado nas mais diferentes modalidades. Então, como a gente sempre tem que puxar a brasa para a sardinha da gente, eu puxei para o ciclismo. Eu acho que é um modelo
a duração ela só foi diferente, né? Produção extra de força em cima da curva de torque da bicicleta, se isso aumentava ou não. Né? Então aqui basicamente nós temos uma figura para ilustrar isso da literatura, onde se tem então a M-Wave antes e imediatamente após. Então a gente pode ver que essa amplitude da M-Wave diminuiu, ela vai nos trazer uma informação sobre isso e imediatamente após um período de recuperação. Né? Então o que a gente tem visto? Isso ainda, para mim, ainda é um pouco, fica dúbio, assim, porque alguns artigos, os autores apresentam diferença, outros artigos não apresentam. Então, aqui naquele primeiro artigo, ciclistas pedalando durante 5 horas, o que os autores observaram? A duração ela só foi diferente, né? Ela foi aqui em média 9 milissegundos, ela foi diferente só lá durante aquela repetição 30 minutos após o término do teste. Isso também aconteceu tanto para o vasto lateral quanto para o vasto medial. E a amplitude também não variou muito, né? Na verdade, para o vasto lateral a amplitude da M-Wave não mudou, bem como para o músculo vasto medial. Então, e aí, eles não entraram em fadiga, então, na verdade, é isso que estamos tentando entender, o nosso grupo está tentando entender isso aí, juntando todas essas informações, o que poderia acontecer. Então, aqui eu estou trazendo informações do nosso estudo, né? Que é esse protocolo específico e o contínuo. Nós observamos uma redução na amplitude, né, no específico, de 14 para 12 milissegundos em média. A mesma coisa aconteceu em termos de padrão para o protocolo constante. No entanto, a amplitude, então, para o vasto lateral e para o reto femoral teve diferença significativa, teve o mesmo padrão. No entanto, nós não encontramos diferença para a duração dessa onda. Então, é outra dúvida que nós estamos aí lutando para tentar explicar o que está acontecendo com esse sinal. Então, considerações finais. Então, o processo de fadiga, né, ele vai trazer alterações, nós vimos isso, trouxe alguns estudos na mesma linha, né, tentei trazer diferentes autointensidades. Isso ficou claro, então, que independe da modalidade, nós vimos isso acontecendo na corrida e no ciclismo, no caso de hoje. Ela também é intensidade dependente, ou seja, dependendo da intensidade que eu estou fazendo esse exercício, essa fadiga vai ser mais proeminente ou menos, e também está relacionado com o modo. Lembra que nós vimos lá no modo contínuo ou no modo intermitente o exercício, né? Isso para a questão da força, né? Já para a questão, então, das alterações no sinal eletromiográfico, a gente vê o quê? Uma redução na ativação muscular, todos os trabalhos mostraram essa redução. Na ativação voluntária, né, com exceção de um estudo que nós não observamos ali uma mudança, e também na amplitude. Então, alguns estudos mostraram uma mudança na amplitude, enquanto outros não mostraram, bem como a duração, né? Então, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Eu não resolvi o problema do professor Nakamura, e vou ficar aberto para as perguntas. Queria agradecer em especial ao meu grupo de pesquisa. Isso aí foi sábado passado. Foi uma engenhoca que inventaram aí com um sistema de virar bife e um cabo de vassoura. Penduraram o celular e fizeram aí um selfie, né, que se diz, né? Meu telefone não bate foto, eu não sei como é que se faz isso. Então, o meu grupo, eu queria agradecer ele. Aqui eu trago alguns nomes das pessoas envolvidas no nosso grupo de pesquisa, que também é liderado pela professora Cíntia, que aqui está. Gostaria de agradecer aos nossos agências de fomento, a FAPESC e a CNPq, pela verba, né, desse projeto que nós chamamos a Fadiga no Ciclismo, e a CAPES aí por tantas bolsas, né? Tantos alunos meus estão aqui graças a essa bolsa aí, né? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e fico aberto para perguntas. Fernandão, parabéns e obrigado pela tua apresentação. Eu venho há horas me candidatando a presidente do teu fã-clube, onde eu vou me eleger.
Na verdade, eu queria te trazer aqui uma pergunta, queria saber a tua opinião. A gente recentemente estava discutindo sobre isso no âmbito, né, mais da nossa praia lá, que é o treino de força, e não o exercício de endurance, especialmente de alta performance, de longa duração. Mas eu queria saber a tua opinião sobre qual é a real capacidade ou mesmo as limitações da utilização da CVM, por exemplo, para predizer a capacidade de um atleta continuar na intensidade que ele vinha executando antes de fazer a CVM, ou ao mesmo tempo de detectar uma mudança nessa capacidade em resposta a volumes menores. Me explico. Por exemplo, a sensibilidade de ela detectar alguma queda na capacidade de desempenho do atleta em volumes menores, certo? Eu não tenho dúvida, de maneira nenhuma quero contestar a utilização, até porque a gente também utiliza isso lá para detectar a fadiga em protocolos de treino de força, mas às vezes o que eu quero dizer é assim, talvez a gente possa observar uma queda na CVM, nos parâmetros eletromiográficos que a gente coleta durante a CVM, mas ao mesmo tempo o atleta está apto a continuar na intensidade que ele precisa continuar por mais tempo. Eu queria saber a tua opinião sobre isso e as limitações da CVM, ou se tu acha que não existem nesse sentido. Cadore, muito obrigado pela tua pergunta. E o que eu penso? Eu acho que é uma ferramenta que ela tem as suas limitações, digamos. Ela pode nos trazer informações importantes, né? Que ela estaria relacionada dentro do que a gente viu aqui com essa questão da ativação voluntária. Se eu consigo, vou tentar dar um exemplo, vamos ver se funciona. Eu faço um protocolo, antes do protocolo eu tenho uma ativação de 100 Nm lá, consigo fazer com os meus extensores do joelho, que eu acho que é isso que eu devo estar fazendo hoje aí. Com certeza, se eu for avaliar os meus extensores do joelho. E aí eu vou fazer um protocolo, pedalo 2 horas, 5 horas, e volto lá e fiz 70 Nm, voluntariamente. Bom, a gente vai dizer assim, houve uma queda nessa capacidade de produção de força de 30%. Mas eu vou e estimulo esse atleta, e aí ele volta a fazer os mesmos 100 Nm. Então, claro que sem o estimulador vai ficar difícil de saber se isso é uma fadiga periférica ou não. Vou trazer como base o nosso estudo. Todos esses estudos, todo mundo terminou essas provas, todo mundo correu às 5 horas, todo mundo pedalou às 5 horas, os 140 quilômetros, todos os nossos atletas terminaram, né, as 2 horas. Então, na verdade, se a gente for pegar lá aquele modelo do professor Millet, que tira o atleta e mede o torque, a gente reparou que houve já uma redução desde o início, desde a primeira hora até a 5ª hora, uma redução grande. Então, se a gente fosse usar isso como referência, e dizer, olha, o atleta tira da prova que ele não está mais conseguindo render aquilo que ele esperava render, que foi o que foi nos apresentado agora pelo professor Fábio Nakamura, que era a potência. Eles mantiveram a potência, né? Eles mantiveram. Então, isso é uma conversa para amanhã de manhã, eu tenho os dados aí que vai ser um pouco, não contra isso, mas assim, eu meço a CVM e aí eu vou dizer, não, tira o atleta da prova. Se a gente pudesse fazer isso no Tour de France, né, de hora em hora, parasse os atletas, me disse, ele, fulano, vai pro trailer lá, vai fazer massagem, né, vai tomar um cafezinho. Não, mas a gente vê que os atletas continuam conseguindo fazer a sua tarefa, né? Nenhum atleta deixou de pedalar a 55% do VO2 máximo, vamos dizer que isso fosse 250 watts durante 5 horas, né? Então, na verdade, talvez para esse modelo que eu estou apresentando aqui hoje, não quero dizer que esse é o único modelo, mas é um modelo no qual eu estou utilizando para fazer as análises, mas também por acreditar nisso, que existem estratégias que o atleta, a gente observou num estudo nosso, que nós fizemos até a fadiga também, que ele reduziu a cadência para aumentar a capacidade de produção de força, utilizando lá, né, a relação força-velocidade. E aí eu vou mostrar esses dados amanhã de manhã para as pessoas, que a ativação elétrica do glúteo máximo foi a 200% comparado com o início. Então, assim, talvez nesse modelo aqui, Eduardo, nos dê indícios, né? O que a gente quer enxergar aqui? Quer enxergar, talvez, né, a ideia desses dados todos, é se essa fadiga, que eu acho que é a grande vontade de todo pesquisador, pode depois passar isso para o técnico e para o atleta, é descobrir que tipo de fadiga que está acontecendo, em que momento que ela acontece. Essa é a minha dúvida, né? É isso que me motiva, essa é a minha motivação para estar aqui ainda, e a de vocês também, né? Coitado do professor Rony, acho que ele vai estar lá naquela foto de exaustão já, né? De noite Mas o pessoal está bem motivado aí, Fábio, está bem motivado. Isso é importante. Então, para ver esse modelo, talvez, que eu apresento aqui, não sei se eu estou conseguindo responder a tua pergunta, porque eu não tenho leitura sobre esse tipo de treino que tu faz. Tu pode ver aqui pela minha carcassinha, né, Eduardo? Que eu nunca entrei numa sala de musculação, né? E nem vou entrar. Eu sou capaz de quebrar um osso lá. Então, eu sei que para essa resposta que a gente quer de trabalho aeróbio,
a gente vê que realmente a gente quer descobrir em que momento que essa fadiga aconteceu. Então o professor Mier já viu que começa desde a primeira hora, mas ela é já central, periférica ou ambas desde a primeira hora. Talvez isso, né, o professor Fábio possa fazer uma fitinha, um tape, né, para o atleta botar aqui motivando, vai, agora você vai conseguir, você já passou 1 hora, vamos lá. Talvez a gente possa fazer alguma coisa desse tipo, porque eu acredito nisso, Fábio, eu tô contigo nessa aí, tá? Mas também a gente tem que ter esses parâmetros, eu não posso deixar de medir isso aí. Então é um parâmetro, mas talvez assim, ó, tu vai fazer a CVM dele, não fez. Especificamente para a CVM houve uma queda, mas talvez se ele fosse fazer numa velocidade mais rápida, ele poderia atingir aquilo que tu nos mostrou hoje lá com os idosos, de ter uma maior potência, né? Não sei se eu consegui responder a tua pergunta, Cadar. Depois a gente pode conversar mais. Mas agradeço pela pergunta. Fernando, Eduardo da PUC Curitiba. Eduardo. Bem legal a tua apresentação, obrigado. Obrigado. Eu queria fazer uma pergunta, é mais de ordem prática. A gente também está querendo fazer protocolos de longa duração, de fadiga. Tu podia dar uma dica para nós do posicionamento do eletrodo, se tem transpiração, se vocês utilizaram alguma... Bem, essa parte bem prática do experimento. Então, pergunta muito pertinente, né? Porque eu acho que ventiladores tem no laboratório? Então compra. Vai no camelô, compra aqueles baratinhos, aqueles que vêm com uma lâmpada junto, sabe? Tem uns botões coloridos. Quanto mais ventilador tu tiver em cima, para te refrigerar essa área, a gente procura fazer o seguinte, uma dica. Pode acontecer, tem sujeitos que suam mais, né, transpiram mais do que outros, né? Então, já aconteceu dele estar pedalando, daqui a pouco sai um negócio voando no laboratório. O que é isso? Foi o par de eletrodos, né, do vaso lateral dele. Acontece, cai, escorre pela perna. Então, o que a gente tem feito? A gente coloca, utiliza mapas, né, e faz um contorno desse eletrodo, ou usa o próprio mapa. Só que isso é um problema, né? O professor Mier, quando veio a Florianópolis, no ano passado, disse que a gente tinha 30 segundos para tirar o atleta da bicicleta, botar no dinamômetro e fazer esse experimento. A melhor situação que nós conseguimos, o recorde foi 3 minutos. E a bicicleta, eu posso te garantir, a bicicleta fica do lado do dinamômetro. É muito difícil, porque o atleta está cansado, até ele sentar, conectar, e às vezes acontece isso. Então, coloca esparadrapo em volta dos eletrodos, mas vai acontecer dele transpirar por baixo, isso vai acontecer. Então, um ventilador, ar-condicionado, bem climatizada a sala, ventiladores, isso é importante para gelar aquela área, às vezes secar o segmento um pouco mais acima para essa água não poder escorrer, nem que tu passe uma fita. Então, existem várias técnicas para fazer isso aí, mas a gente já coletou pessoas que não precisam fazer nada, Eduardo, e outras que a gente teve que trocar cada vez que trocou. Então, eu sugeriria que tu marcasse os eletrodos, fizesse com uma caneta, se caso ele cair, claro que não é a mesma coisa, mas enfim, nós vamos entrar em outra discussão. Mas é interessante fazer, é possível fazer, é possível. O professor Mier, 5 horas pedalando, tu imagina, as pessoas devem ter transpirado bastante. Então, gela a sala, coloca bastante ventilador em cima do eletrodo, né? Então, eu brinquei com esse de camelô, tu pode comprar um mais sofisticado aí, mas coloca 2, 3 ventiladores, um ventilador para cada grupo de eletrodos ali. É assim que nós temos feito lá e tem funcionado. Mas às vezes a gente tem perda de eletrodo, acontece. Eu sei que teria mais perguntas, mas vocês podem aproveitar o coffee, né, com ideias para conversar com o professor Fernando. Professor Fernando, eu quero lhe agradecer pela palestra e lhe parabenizar pela didática, pelo costumeiro carisma que estamos acostumados. Passar o certificado e lhe dar um pequeno mimo da Universidade de Caxias do Sul e da organização do evento. Então, aviso a todos que o horário de retorno é às 5 horas e o coffee será realizado no mesmo local de ontem.